Ok? Estamos aí? Isso. Então, vamos compartilhar a lição de hoje. Hoje, a lição está sobre a responsabilidade do nosso queridão, Tiago Venâncio. É com você, querido, que Deus nos abençoe nesse tempo. Opa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza? Para todo mundo aí, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a lição número 14 da nossa revista dos adolescentes. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais jovem, porque geralmente quando eu falo só para os adolescentes, né, eu tenho mais tempo de carteira de motorista do que eles têm de vida, então eu me sinto mais velho, mas hoje com os irmãos aqui eu estou na média, né? Bacana. Irmãos, o título da nossa lição, eu até depois vou apresentar um pouco a tela aqui, ela sugere uma pergunta, né, e eu quero crer que aprove Deus a nós ter a oportunidade de falar todos juntos, uma vez que a lição deveria ser só com os adolescentes, mas creio que Deus proveu para nós conversar um pouco sobre isso. E o título da nossa lição, que é número 14, é assim, política ou politicagem. Gente, e como é um tema complicado, né? A primeira questão, eu vou fazer alguns preâmbulos antes de nós iniciarmos propriamente o tema. E o primeiro coisa que eu coloco em relação a isso é uma pergunta séria. É certo, é correto nós falarmos de política dentro da igreja? Então, essa é uma pergunta, é um preâmbulo importante, e eu responderia da seguinte forma. É certo a gente falar, por exemplo, como tivemos a lição anterior de sexualidade dentro da igreja, dentro do estudo de EBD? Irmãos, é certo, depende do que será comentado, depende de que nível do que nós vamos conversar. Por exemplo, é óbvio que falar sobre como Deus vê o casamento, como Deus vê a relação entre homem e mulher, é algo salutar, né, dentro de uma escola bíblica dominical. Mas é tão claro que eu não preciso dizer que você falar sobre as suas preferências, sobre as suas posições, ou o que você faz com sua esposa no quarto não tem sentido nenhum de conversar. Da mesma forma, falar sobre política, é necessário que a gente fale, é necessário entendermos, porque existem muitas perguntas hoje. Mas certas discussões ou certos conceitos ou realmente não cabem ao ambiente de igreja, não que não cabe ao cristão discutir, mas realmente eu acho que é bastante inadequado certas coisas. Mas falar sobre política, sim, é necessário dentro da igreja. Outro preâmbulo, outro direcionamento importante, e não só para essa lição, como qualquer assunto que é polêmico, mas, aliás, qualquer assunto é quando a gente vai se preparar para estudar a Bíblia, e principalmente quando a gente vai se preparar para ministrar um estudo. Eu considero, assim, que existem duas formas que são válidas, que são corretas, que são boas, que são positivas. A primeira forma, quando você vai ministrar um estudo, é um estudo não temático. Você abre a palavra em cima de um texto, lê ele, procura entender o que ele quer dizer, e dentro da sua compreensão, dentro de todos aqueles parâmetros, né, a gente teve até algum curso sobre isso na igreja, entendendo o contexto, entendendo a linguagem, para quem foi escrito, você entende a mensagem daquele texto, isso é muito bom. Outra forma quando a gente vai se preparar para um estudo temático. Quando a gente pega um tema determinado, por exemplo, nesse caso a política, e a gente começa a ler a Bíblia para entender, olha, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, e se ela fala, o que ela fala, quais são as perspectivas, olha, quais são os textos, nunca entender só um texto, mas entender quais são os textos e quais são os contextos históricos onde Deus agiu através da história que está relatado na Bíblia sobre esse assunto. Porque o que acontece muitas vezes, quando a gente tem determinados assuntos, é que as pessoas
em vez de abrir a Bíblia para procurar o que a Bíblia está dizendo, nós começamos a abrir a Bíblia para consolidar a nossa posição ou aquilo que nós já entendemos como correto. E eu acho que isso é muito ruim. Então, quando eu peguei esse tema, é óbvio que, como qualquer ser humano natural, eu já tenho as minhas perspectivas, e a gente quer ler a Bíblia para encontrar o quê? Como que a Bíblia vai confirmar aquilo que eu já sei? E não é assim que funciona, e não é assim que a gente deve ler a Bíblia, não é assim que a gente vai ser aperfeiçoado. Porque se você toda vez buscar apenas confirmar o que você já acredita ser correto, como é que você vai ser aperfeiçoado? Não tem como. Então, sobre esse tema, nós vamos ler aqui, e vamos ler um texto bíblico para começar. E é um texto bíblico, eu já vou confessar para vocês que desde criança eu leio esse texto bíblico, que ele me perturba bastante. Mas vamos lá, eu vou apresentar minha tela aqui. Apresentar a tela. Ok, vocês conseguem ver aí a tela? Alguém só puder dar um retorno aí, vocês estão vendo? Estou compartilhando o texto bíblico aqui, vocês conseguem ver? Consigo. Ok, então, nós vamos ler o nosso texto básico, que é um texto bíblico bastante interessante, ele é Romanos 13, nós vamos ler do verso 1 a 7, e está escrito assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu falei assim que esse texto é um texto que eu me lembro bem de quando eu já era criança, né? Desde criança eu estou na igreja, leio, e é um texto que eu leio, e ele às vezes é complicado, né? Sinceridade, eu falo assim, poxa, o que esse texto quer dizer de fato? Porque se a gente começar a pensar de uma forma pessoal e colocar isso de uma forma... Até vou fazer um exemplo didático para vocês entenderem o que eu quero dizer e por que desde criança como que eu lia isso quando era criança. Você começa a pensar assim, já pensou se a gente começar a ler o texto da seguinte forma? Colocar a pessoa em si, fazer isso de uma forma pessoal. Como que a gente, você deve se sujeitar ao atual presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, porque ele foi instituído por Deus, porque ele está lá para fazer a obra de Deus, e se você está desobedecendo ele, você tem que ter medo mesmo,
E eu sei que daí alguém pode ficar contente e bater palma, falar, ah, beleza. Mas aí você vai ter que usar o mesmo texto e dizer assim, ó, porque houve a época do Lula, e também dizer, olha, você deve se submeter ao Lula, você deve se submeter a Dilma, porque eles estão lá porque Deus colocou eles lá, e na prática, de uma leitura bastante rasa, é isso que o texto está dizendo. Ou dizendo assim, olha, se você deve ter minha autoridade, só aqueles que praticam o mal. Só que, por exemplo, hoje, se você for lá na China, se você fizer coisa boa, o governante vai te dar louvor. Só que, por exemplo, hoje na China, se o cara falar assim, ó, se o teu vizinho estiver rezando e você denunciar ele, o governo vai ter uma caderneta que vai anotar você como uma pessoa positiva. E quando eu era criança, eu já li esse negócio meio complicado, porque eu pensava assim, poxa, mas e quando Hitler chegou ao poder, como é que você lê isso? Deus colocou Hitler, ele está lá para fazer o bem, e não, mas ele está matando os judeus. Não questione ele, não questione a autoridade, não questione a autoridade governamental, é disso que se trata. Poxa, é um pouco complicado, né? A gente entra em algumas questões assim, e para mim esse texto traz claramente esses questionamentos. E por isso que eu falo que desde criança eu já li esse texto com certo, poxa, com o tempo a gente vai tentando entender, e como eu falei, a gente não pode ler a Bíblia só num texto e não pode também entender que isso o que o texto quer dizer. Veja bem, o próprio contexto da época já é um contexto complicado. Paulo ali já tem um período de perseguição, os romanos já estão perseguindo, e dali para frente, historicamente, a questão política de Roma, porque quem é a autoridade legal nesse caso? Estamos falando de Estado. É Roma. Dali para frente, Roma só vai piorar a questão de perseguição aos cristãos. E vai chegar uma época que Roma vai começar, ó, vão matar o cristão, se você tem um cristão aí, denuncia ele. E o que isso, na verdade, quer dizer, então? Poxa, volto a falar. É uma coisa que perturba um pouco a gente. Mas o que a Bíblia diz sobre o Estado? Como que isso se formou? Como que funcionava dentro de Israel? Então, existem alguns outros textos que a gente pode ler e começar a entender. Outra coisa importante, nós vamos tentar respondendo aos poucos, conforme a gente for lendo, é que hoje a gente tem muita essa questão. O crente pode votar? Outra pergunta. O crente deve votar? Um crente pode se envolver com política, ele pode estar dentro de um partido, ele pode ser candidato a prefeito, ele pode ser candidato a vereador, a senador, a presidente da República. Isso também são algumas questões que são nos colocadas hoje. Tem outra questão muito importante, eu vou tentar, talvez, responder ela de uma forma bastante sutil, mas que ocorreu nesses tempos agora, eu sempre falo assim, parece que Deus nos aprove a conversar sobre isso, que é a questão da desordem civil. O crente deve obedecer ao Estado? Será que é disso que o texto está falando? O crente pode desobedecer? Inclusive, por que eu estou falando que isso é importante? Gente, eu vi, nessa época agora de pandemia, como as coisas ficaram bastante complicadas, né? Na época de complicada, às vezes, pastor acusando o outro, ou uns defendendo, a gente não pode obedecer ao governo nessas coisas, outros falando, não, a gente tem que obedecer, e outro falando, olha, você é um pastor assassino, você é isso. Tudo isso motivado por uma compreensão talvez errada de como que é a relação nossa com o Estado, certo? Agora, para entender isso, eu queria convidar os irmãos para ler um texto um pouco mais grande da Bíblia, eu vou compartilhar de novo a minha tela, que é o texto de 1 Samuel 8. E o texto de 1 Samuel 8, ele vai me dar um contexto, o qual eu quero usar para entender que
como que muitas vezes, historicamente, o Estado se opõe. Isso, e veja bem o que eu estou dizendo. O Estado, historicamente, se opõe à vontade de Deus. É importante nós entendermos que Deus tem uma instituição legal sobre a terra, e não é o Estado. Quando eu falo Estado, eu quero dizer o governo, seja ele numa forma monárquica, parlamentar, império parlamentarismo, monárquico, presidencialismo representativo, democracia, ou seja lá o que for. A instituição que Deus tem na terra para fazer a diferença é a igreja. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês de novo. Vamos ler esse texto de Samuel e nós vamos tentar ver o que aconteceu lá. Ok? Vocês conseguem ler aí comigo? Sim. Beleza, então vamos lá. 1 Samuel 8, eu vou ler todo esse capítulo, porque esse capítulo conta uma história. E a história, muitas vezes, ela faz a gente ver melhor as coisas na prática, como a coisa acontece na prática. Vamos lá. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, o segundo. Abias, eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos, e eles se tornaram gananciosos, e aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel se reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Faltou um aqui. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direito reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, isto é o que o rei que reinará sobre vós reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra, em suas cavalarias, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará uns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. E eles os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os seus servos e servas, o melhor do gado e dos jumentos. Ele tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disseram, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atendei, eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel,
Volte cada um para a sua casa. E aqui termina a nossa leitura. Deixa eu desativar aqui. Pessoal, então agora a gente tem uma outra perspectiva. Bastante interessante. O livro de Samuel é a transição também de um sistema político dentro do povo de Israel. Você tinha, o povo sai do Egito, a gente vê, e o povo foi liderado por Moisés, depois o povo foi liderado por Josué, e depois de Josué o povo já está praticamente assentado na terra. Nessa época, como que funcionava o povo? O povo tinha a lei de Deus, ou deveria ser assim, como a sua lei suprema, como se fosse a Constituição do país. As palavras que Moisés deu e foi escrita, aquilo passou a ser a lei, e o povo não tinha um governo centralizado ali, alguém que fosse o rei, ou alguém que fosse, enfim, o sistema político deles entrava naquilo que a gente chama do período dos juízes. Deus, quando necessário, levantava líderes para governar, ou para liderar o povo em algum assunto específico, ou durante um tempo determinado para algum propósito. Acontece que, de repente, o povo se viu descontente com isso. Por quê? Os israelitas estavam se achando desprotegidos, e quando eles olhavam para as nações ao seu redor, todo mundo, olha, os filisteus têm rei, não sei quem tem rei, nós não temos rei, como é que é? Os cananeus tinham rei, os egípcios tinham rei, né? Olha só, e eles chegam perto, e até que quando está indo com Samuel, está indo tudo bem, porque por mais que não tenha rei, as coisas estavam indo bem. Porque Samuel resgata um povo. Quando a gente lê o livro de Samuel, a gente vê que no seu período anterior, do seu líder anterior, que foi Eli, as coisas já estavam meio complicadas, mas Samuel consegue fazer um resgate, colocar as coisas em ordem. Samuel começa a ficar velho, e os filhos de Samuel começam a exercer liderança, e uma liderança bastante ruim sobre o povo. E essa liderança ruim fez com que o povo realmente tivesse essa brilhante ideia. Nós queremos um sistema nosso político, vamos falar assim, baseado num rei. E o que Deus falou para eles? Vocês querem realmente isso? Vocês sabem como é que esse negócio de rei funciona? Sabem de verdade? Eu vou explicar para vocês, então. O rei, ele chega e pega as pessoas e fala, vocês vão ter que vir trabalhar para mim. O rei, vocês acham que o rei vai liderar vocês em benefício do povo? Ele vai, em primeiro lugar, é óbvio que ele pode fazer isso, mas, em primeiro lugar, ele vai cuidar dos assuntos dele. O rei vai cobrar imposto, e vai cobrar mais imposto. E, no final, se ele se meter numa guerra, ele vai se meter, é os filhos de vocês que vai para as guerras. Ele vai chamar os melhores dos filhos de vocês. Entendeu? E olha só, se naquela época já não era um absurdo, Deus falou, olha, esse cara aí vai cobrar 10% de imposto sobre vocês. Já pensou? O cara acha 10% bastante. Nos dias de hoje é muito mais que isso. E vocês vejam que essa tônica de, não importa qual seja o sistema de governo, o Estado sempre é algo problemático em relação a isso. Entendeu? E a gente vê depois que esse negócio, por exemplo, a questão do imposto, só falando sobre a questão do imposto, a questão do imposto foi praticamente a queda de Jeroboão. O filho de Salomão lá assumiu o poder, todo mundo falou, olha, tem que aliviar os impostos, tem que pegar mais leve. Ele falou, não, eu vou fazer um governo mais duro ainda, eu vou cobrar mais imposto desse povo, e quem não gostar, eu vou meter o chibata. Eu vou bater com o escorpião, não é com um chicote simples, não. Dentro dessa perspectiva, a gente vê que existe um contraponto. E talvez lendo isso, pensando no Estado como um ente que traz problema. E uma coisa que eu quero deixar claro, e talvez isso
não como... Em relação à doutrina cristã, é que nós entendemos que, não só cristã, mas desde o Antigo Testamento, é entendido que o homem tem uma inclinação para o mal. Existe um desequilíbrio na natureza humana por causa do pecado. E esse desequilíbrio da natureza humana faz que o homem incline para o mal, para o lado errado. Se assim, o reto, ele tem... E isso que é o problema, na verdade. Aliás, talvez se a conclusão minha sobre qualquer problema político, ou sobre qualquer problema que a gente vai entender, é que o problema, no final de tudo, é a inclinação do homem para o mal. E quando você tem um cara que é inclinado para o mal, e ele vai ganhar cada vez mais poder, porque é o que acontece quando nós temos governantes, quando nós temos o Estado, o que pode, e o que fica muito perigoso de acontecer? Que essa inclinação para o mal corrompa o sistema. E esse sistema, ele se corrompe, não importa qual que é o sistema. Não adianta você acreditar que a gente, porque a gente eu acredito que o mundo já experimentou várias coisas, nada do que nós estamos vivendo é novo. Já teve monarquia, já teve parlamentarismo, outros tipos de democracia, a Grécia já tentou democracia, e o problema sempre continua. E existe até agora, tem gente que entendeu que o problema é o Estado. Não, a gente vai criar uma sociedade sem nenhum Estado, e daí vai resolver o problema. Gente, não vai resolver o problema. Por quê? Porque o Estado, ou a sociedade, sempre vai ser composta de pessoas. E sempre onde houver pessoas, vai haver injustiça, vai haver inveja, vai haver corrupção. É inerente ao ser humano. E nós cremos assim, é o nosso entendimento. Se nós entendemos que o homem, ele tem uma das doutrinas, né? O calvinismo gosta de falar sobre a depravação total. O homem é depravado. Não é que o homem... Não é que o ser humano só faz, mas é que o homem tem, no meu entendimento, essa inclinação para o mal. E aí, então agora, com essa perspectiva, veja bem, irmãos, o Estado não é uma instituição de Deus no sentido que Deus colocou o Estado, não. O Estado é uma instituição que Deus permitiu. E como alguém fala sobre o sistema democrático, olha, a democracia ela tem muitos problemas, mas eu ainda acho que ela é o melhor de tudo que nós já experimentamos, né? Aqui já tem alguém comentando aqui, acho que é a Thalita, quanto mais poder se tem, maior a chance de um homem se inclinar para o mal e se corromper, porque a maioria já é do inimigo mesmo. Mais ou menos essa a ideia. Agora, então, se essas coisas existem, se o Estado muitas vezes se opõe contra Deus, como que a gente lê Romanos 13? Isso é histórico, irmão. Você vê, desde Faraó até hoje, o Estado parece que sempre está ali se opondo contra Deus. E não adianta a gente... E daí eu tenho até uma imagem aqui, eu vou compartilhar para você de novo a tela. A nossa lição, os adolescentes... Quem pegou pelo meio, aí os adolescentes estão ligados, já, que a gente vem falando sobre a perspectiva, essas coisas dentro da perspectiva do mundo pós-moderno. E dessa imagem que eu queria mostrar aqui, talvez muita gente vai entender que isso seja a resposta, mas eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Estão vendo essa imagem aqui? Estão vendo a imagem aí? Uma gravura? Essa é uma gravura bem famosa, né? Não é uma foto, é óbvio. Nessa época não existia câmera fotográfica. Alguém sabe, tem ideia de quem que é esse senhor aqui? Que está com a coroa na mão? Júlio César? Não, bem depois disso. Ixi. Não sei. Ninguém sabe? Essa gravura aqui, ela representa a coroação de Napoleão. E por que eu coloquei para ele aqui, né? Vou voltar aqui. Uns acertou aqui.
O Enzo acertou? Falou Napoleão? Não ouvi, Enzo. Parabéns. Criança tá na escola. Uma imagem também que tinha aparecido no Na conteúdo. Não, então, por que eu coloquei? Porque quando a gente está falando de pós-modernismo, a gente tem... Essa é uma imagem que é bastante... Não é pós-moderna, para mim, ela representa muito sobre a transição do sistema político da época da época medieval, né, a época absolutista, para essa época do modernismo, mas principalmente ela representa uma passagem de poder. Por quê? Até antes de Napoleão, gente, a maior autoridade política do mundo era o Papa, desde os anos 300 ali, dentro do mundo ocidental, né? Claro, falando isso da história ocidental. Mas quando Napoleão chega, e existe até um costume, quem coroava os reis era o Papa. Quem vai autorizar você a ser rei da Inglaterra? Não, você. Era o Papa. E a maior autoridade política era o Papa. Então, teoricamente, todo o sistema político estava... Não, isso aqui era de Deus. Deus está governando. Como tem gente que acha que muitas vezes fulano A ou fulano B é um enviado de Deus. Gente, o que resolvia isso na prática, em termos de cristianismo? Nada. Voltava a ser a mesma coisa. A diferença é que era um homem e, pior, ele usava, e muitos querem usar isso, usava a sua prerrogativa de autoridade divina para exercer autoridade tirânica, muitas vezes, sobre as pessoas. Napoleão é o ponto de mudança, porque, veja bem, Napoleão, ele não aceita mais que o Papa coroa ele. Ele fala, não, você não manda mais nada, quem manda sou eu mesmo me declaro imperador e eu mesmo me coloco a coroa. Por isso que essa imagem é histórica, porque ele está com a coroa, e não é o Papa que está coroando ele, é ele mesmo que está coroando. Então, e depois disso o Estado continua, depois a gente experimenta democracia por voto direto, mas sempre, irmãos, a gente tem que entender essa questão. E outra coisa, entender que Deus permite até mesmo que homens maus cheguem ao poder. Muitas vezes ele permite por quê? Por causa da própria inércia de nós como cristãos, que não fazemos a nossa parte, né? Nós temos que votar, nós temos que participar, se nós temos oportunidade, se o sistema hoje nos permite que a gente vote, se permite a candidatar, se você tem aspirações, se você vote, se candidate, seja um cristão. Mas lembre-se que, antes de tudo, você não é um político, você é um cristão. Alguém me ensinou uma vez que a gente não é... Eu não sou um empresário cristão, eu sou um cristão que, em algum momento da vida, estou empresário. Assim também, o Silas não é um pastor, ele é um cristão que ele está em função de pastor e em função de professor em alguns momentos, né? Ou você não é um cristão que está aposentado, você é um cristão que atua como vendedor no mundo, e em tudo nós somos cristãos. Ser cristão é antes de qualquer outra coisa. Voltando agora, eu quero realmente pensar um pouco mais com clareza agora, diretamente sobre o texto de Romanos 13. Romanos 13 diz que nós devemos sujeitarmos as autoridades governamentais. E essa é a primeira parte que ele vai falar. Ele vai falar assim, olha, se você deve se sujeitar. Isso é importante nós entendermos, porque, em primeiro lugar, eu já falei algumas vezes isso com os adolescentes, o cristão, em geral, pela definição da sua natureza, ele é uma... Como que Deus nos compara? Deus nos comparou sempre a ovelhas. O cristão, então, não é o quê? O cristão não é um revolucionário. E quando eu digo que ele não é um revolucionário, é para nenhum dos lados, tá? O cristão não é alguém que é um revolucionário nem para um mundo onde ele é... você é um revolucionário de direita porque você está lutando contra... Não faz parte do princípio da nossa vida. Nós somos revolucionários de outra maneira. O que nós somos... O cristão, ele é alguém que se submete ao governo. Por definição, tá, irmãos? É claro que eu volto a falar. Temos que entender alguns contextos, né? O que Paulo estava falando, talvez, ali, seja, olha, não criem problemas com o governo. Se submetam
as autoridades. As autoridades estão lá, foi Deus que permitiu que elas estivessem lá. Entendeu? Então, o cristão, por definição, não é alguém que está ali. Ah, Tiago, mas se eu sou contra o governo X ou o governo Y, eu não posso ir lá participar da passeata no dia tal a favor do governo ou até contra o governo. Eu acredito que não é disso que se trata, entendeu? Mas, por exemplo, quando o governo cria uma lei, do tipo, olha, vocês não, por causa da pandemia, nós não devemos, nós estamos colocando uma lei que não deve ter culto. Como igreja, veja bem, ele não proibiu a nossa fé cristã. Foi proibido que não tenha culto presencial, e ainda presencial. Você pode continuar, pode ligar, pode orar. Nós, como cristãos, devemos o quê? Não submetermos a essa lei. Ah, e tem muita lei que eu não concordo, tem lei que é absurda. Tem leis que é absurda, e sempre vai ter, né? Governo, por da natureza humana, por ser falho. É a mesma coisa que a gente entende, né? Na submissão também aos pais. Ah, mas o meu pai, muitas vezes, ele está errado. Tá, ele está errado, mas você tem que respeitar ele enquanto figura de pai. Então, a primeira parte que o texto de Romanos nos coloca é isso, que nós devemos nos submeter. Outra coisa, né, que a gente pode entender. Tem um texto de Paulo, de Pedro, que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, se você for preso porque fez coisas boas, porque você está pregando o evangelho, se sinta privilegiado. Agora, se você for preso porque você foi fazer coisa errada, e o governo sentou a borracha em você, se está preso, isso não é adequado ao cristão, isso você tem que ter vergonha. Estão entendendo? Então, esse sentido nós não devemos criar problema com as autoridades em coisas que não são problemas. A autoridade diz agora que quando você vai construir a casa, você precisa ir lá na prefeitura e pegar uma licença para construir. Vá lá e pega a licença, não construa irregular. Isso não é ser cristão. Entendeu? E daí vai entrar em todas as questões. Tem uma lei agora. Bom, mas pode ser que em algum momento o governo coloque leis das quais nós devemos nos opor. Por que nós devemos falar sobre política? Eu falo, porque talvez amanhã alguém fale assim, nós temos uma lei agora que é a favor, a pessoa deu na telha dela, ela pode simplesmente abortar. Opa, calma lá, eu sou contra isso aí. Mas até enquanto sermos contra, nós temos que ser contra de uma maneira coerente, temos que ser contra de uma maneira correta. Aliás, isso reforçar aqui uma ideia minha, nós vivemos uma época em que as contrariedades, é difícil viver a contrariedade. Gente, eu tenho visto que muitas vezes, Dia das Mães hoje, né? Legal, eu tenho visto que muitas vezes mães e filhos, tá? Não conseguem dialogar por causa de questões políticas. Porque um tem uma visão A, outro tem uma visão B, e eles não conseguem conversar sobre esse assunto. Isso foi uma coisa assim que quando eu cheguei a perceber isso, eu falei, cara, que mundo que a gente está. E a gente, ainda mais como cristão, se tem alguém que tem uma visão diferente de você politicamente, dois cristãos têm que dar um jeito de conseguir conversar sobre isso, gente. Que mundo que a gente está vivendo? Temos que ter. Até fazendo esse parênteses sobre a questão da contrariedade. Uma questão aqui que também é colocado, ele fala, olha, e aí, devo pagar imposto? O que Paulo fala? Paga o imposto. Jesus pagou imposto. Tem gente que defende que o imposto é roubo, outro fala assim, não, mas eu pago imposto para esses caras, e esses caras vão roubar. Ou então fala assim, olha, eu abri uma empresa, Tiago, eu estou trabalhando aqui e
Sinceridade, se eu pagar todos os impostos, eu vou falir. O que você me aconselha? Fecha a empresa. Vai fazer outra coisa. Tem que pagar imposto. Tem que ser correto. Ah, mas as autoridades são injustas. São, pode ser. Essa lei é injusta, esse imposto é injusto, mas não é. Isso não pode mudar a gente. A injustiça da lei, ou a injustiça da autoridade instituída, eu acho que talvez essa seja a grande lição de Romanos 13. Que talvez a injustiça a injustiça instituída, institucionalizada, seja ela qual for, não deve fazer da gente pessoas injustas. Então, recapitulando, não importa, eu acredito que você deve, o cristão, não é que o cristão pode, o cristão deve. Se hoje o nosso sistema nos dá isso como direito, de nos envolvermos, de participarmos da vida política pública, o cristão tem obrigação de participar e influenciar. Porque, como eu falei, se a gente entende que o homem tem uma inclinação para o mal, e por causa dessa inclinação para o mal, as autoridades são pessoas humanas, não é porque elas são de direita, de esquerda, ou de centro, ou de sei lá qual que é a orientação. Ela vai errar porque... Como que você vai equilibrar isso? Com a palavra de Deus. Segundo ponto muito importante é a questão, já quase encerrando, porque eu falei, são questões muito difíceis, que a gente é muito para falar, mas uma questão muito importante a se dizer é a questão da terciarização da responsabilidade e a questão da idolatria das autoridades. E isso não importa qual que é o sistema político. Existe já quem defenda que existe uma... E eu não estou falando só de cristão, eu tenho falado cristão defendendo isso, e eu estou vendo ateu defendendo isso, que existe uma idolatria do Estado. Como que eu quero explicar isso para você? Cara, nossa maior esperança é Cristo. A nossa única esperança, na verdade, é Cristo. A nossa esperança de mudança é Cristo. Rapaz, vou colocar alguns pontos, e eu estou falando de mim, tá? Me perdoe até se me colocar como um mau exemplo, mas a partir do momento que eu começo a acreditar que defender o sistema político A, ou defender o sistema político B, ou implantar um sistema político mais assim ou mais assado, é mais importante do que eu orar, do que eu pregar o evangelho, eu estou com problemas na minha fé. Está entendendo? E isso é sério. Não, entendo o que eu disse. Não é que você não pode ter uma visão mais assim ou mais assado, e inclusive lutar pela sua ideia de governo, pela sua ideia de economia, de como tem... Pode. O nosso sistema hoje nos dá esse direito. Mas, veja bem, a partir do momento que, quando você, como cristão, começa a entender isso, você está com problema. Outra questão, como eu falei, o que é a questão da terceirização da responsabilidade? Sabe? Muitas vezes nós falamos da questão da terceirização da responsabilidade da igreja, né? Sabe aquele crente que ele vem na igreja, ele paga o dízimo? Não, eu estou pagando a igreja para ser alguém para ser cristão no meu lugar. Mas o que é isso? Estou pagando alguém para ser cristão no meu lugar. E muitas vezes nós também fazemos isso com o Estado. Por quê? Nós achamos que quem tem que fazer as boas... Se uma pessoa bate na sua porta, quem tem que resolver o problema das pessoas é o Estado. E veja bem, não é que eu não estou defendendo que o Estado não deva fazer, mas eu estou defendendo que nós, como cristãos, não podemos terceirizar a nossa responsabilidade com o próximo para o Estado. Isso não é algo que existia nem no Estado de Israel, nem... Quem deve amar o próximo somos nós. Idolatria de um sistema político. Gente,
seja ele qual for. Tem gente que está idolatrando o Estado. Por que eu falo que está idolatrando? Porque ele acredita que é o Estado que vai prover ele em tudo. Na saúde, de tal maneira... Não, o Estado que tem que me prover a saúde, tem que me prover a comida, tem que prover o sustento, tem que prover isso, tem que prover aquilo, e de tal maneira que alguém já está votando até que o Estado tem que me prover a minha felicidade. E não estou falando que o problema é esse Estado, seja ele... Estou falando que seja qual for. Seja, inclusive, até um Estado teocrático, aí, teoricamente teocrático, onde o Papa era o dono do mundo. Não é assim que funciona. Nós temos que entender isso dessa forma. E também não é... E não importa também, porque você também pode ter uma... Você fala, mas então você está dizendo que você é um liberal. Não é isso. Você também tem... Essas pessoas muitas vezes têm defendido isso, eu vejo que eles estão tendo uma outra idolatria, que é a idolatria de outro sistema de governo. Ah, não, porque se o governo for mais liberal, vai resolver todos os problemas, todo mundo vai ser mais feliz. Também não funciona dessa parte. Não acredito nisso. Então, o que realmente é a nossa esperança? O que realmente funciona? E o que realmente tem que... do que nós temos que ser. Nós temos que ser, a lição fala isso, voz profética. Uma voz que coloque um contraponto à inclinação do homem para o mal. Entendeu? Uma voz que faça com que nós, como cristãos, em tudo que nós fazemos, buscando a orientação de Deus, possamos ser melhores. Possamos fazer um mundo melhor. Melhorar a situação, melhorar o que realmente vai resolver o problema do homem. Nós temos que crer que o que realmente vai resolver o problema do homem, e veja bem, aí eu não quero discutir o modelo de Estado que você acredita ser o melhor, mas o que realmente vai resolver o problema do homem é Cristo. E não é nem a religião, porque nós tivemos um Estado, durante séculos, um Estado baseado na religião não resolveu o problema do homem. Nós tivemos um Estado baseado no progresso, não resolveu o problema do homem, tanto que gerou o que nós conhecemos de pós-modernidade, que é um ser humano desesperançado, que não tem perspectiva. O que realmente vai resolver o problema do homem é Cristo, certo? E eu acho que é disso que nós temos que crermos, nós temos que pensarmos dessa forma. Queria reforçar essa ideia. Você pode ter suas convicções políticas, eu não acho isso ruim, seja uma coisa forem. Nós temos que ter maturidade para conversar com aqueles que são divergentes. Mas o dia que nós começarmos a acreditar que a implantação do sistema político A ou B, que lutar por um político X ou Y é mais importante do que orar, do que ler a Bíblia, vai transformar mais as pessoas, vai fazer mais benefício para o mundo do que viver o evangelho nas suas questões de oração, de amor ao próximo, de pregar a verdade da palavra, então nós estamos com um problema no nosso cristianismo. Isso eu não tenho dúvida, isso para mim é doutrinário. Entenderam? Certo? Então, viva a sua vida política, trabalhe pelo que você acredita, mas lembre-se disso. É o evangelho que é realmente o ponto de inflexão nisso. Amém? Os irmãos querem... O Silas vai terminar aqui, e daí a gente vai continuar aí um ponto para os irmãos podem fazer qualquer consideração ou fazer alguma pergunta mais específica. Né? Eu espero que tenha ajudado os irmãos aí a compreender. Sinceridade, eu também gostaria de hoje sentar e ouvir sobre esse assunto, porque é um assunto bastante difícil, é um assunto que hoje desperta muitas paixões, né, nas pessoas. Muito bem, vamos terminar esse momento orando, e daí eu vou encerrar ali a gravação para a gente ter essa outra parte, tá bom? Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus bendito, porque podemos estar na tua presença. E nós te louvamos e te bendizemos, porque entendemos, ó Deus, que tu és a única esperança
para nossas vidas. Que o Senhor é o nosso único sustentador e único provedor. Abençoa, ó Pai querido, para que nós sejamos em todo tempo voz profética que possa falar daquilo que o Senhor pode fazer em nosso tempo. Que em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém.